Como desbloquear a sua mente e melhorar a sua intuição? Como você usa a sua intuição no dia a dia? As pessoas, cada qual tem o seu recurso para usar a intuição. Algumas simplesmente dizem, não, eu preciso sentir uma energia boa para tomar uma decisão. Outros simplesmente basta um download da informação com a clareza daquilo que tem que fazer. O mais importante é que em qualquer processo de decisão, pensamento e estudo, de vez em quando você pare efetivamente e dê atenção aos sentidos que estão além dos seus cinco sentidos. A gente chama isso de percepção extrasensorial. Percepção extrasensorial é essa capacidade de você parar, poder sentir, poder pensar diferente e poder ser mais assertivo naquilo que você precisa fazer. A percepção extrasensorial, quando ela é integrada no dia a dia, na nossa qualidade de vida, no nosso movimento, a gente une dois conceitos muito importantes da física. Está ligado à localidade, que tem a ver com esses cinco sentidos principais que a gente tem, e a não localidade, que a gente chama de percepção extrasensorial. É como se a gente tivesse recursos extras, além daquilo que a gente se apropria no dia a dia, né, no nosso campo de conhecimento, de visualização e de entendimento, existem outras informações e outros níveis de realidade que nós também podemos acessar com a nossa percepção, mas não é uma percepção qualquer, não é só uma percepção de sentimentos, percepção de sensação ou de pensamento. É uma percepção de informações um pouco além do nosso dia a dia, que nós nem sempre temos o domínio sobre isso. Mas quem pratica isso com regularidade exercita essa confiança de poder usar e sentir-se confortável, né, na tomada de decisões. Como conciliar esse processo de facilitar a intuição como um processo de decisão, como um processo de desbloqueio mental? A nossa mente ela é regida por duas instâncias principais, dois modelos, o modelo consciente e o modelo inconsciente. Que nós também temos muita dificuldade de lidar com esses modelos, porque no dia a dia nós não somos treinados para olhar para isso. Nós, às vezes, respondemos patologicamente ao processo inconsciente por não saber lidar com ele. Nisso, a psicologia atua para poder ajudar a clarear os processos inconscientes para melhorar o posicionamento consciente em relação à vida, em relação àquilo que você perde o controle, em relação àquilo que você não se sente capaz em resolver. Então, lidar com esses processos inconscientes nem sempre é muito fácil. Às vezes a gente precisa de um orientador psíquico, né, para isso acontecer. Mas saiba que essa comunicação pode ser possível. Você pode usar o seu inconsciente a seu favor, numa comunicação saudável, e você permitir que a sua intuição tenha uma área neural mais ampliada, mais clara, para poder te ajudar nos processos decisórios. Aí que entra a bioenergética. A bioenergética em Yang lida com uma forma de estar com a energia que permite uma comunicação maior entre a parte consciente e a parte inconsciente e facilita os processos intuitivos. Por exemplo, é conhecido que as práticas, né, da medicina chinesa, seja acupuntura, shiatsu, moxa, etc., elas promovem uma resposta neural muito satisfatória. E a prática da acupuntura, por exemplo, mais especificamente, quando ela atua num ponto de acupuntura, ela promove uma resposta neural, uma resposta endócrina, uma resposta imunológica e uma resposta bioenergética. Logo, facilita bastante os processos conscientes para se expandirem pela resposta neural. Desenvolver o corpo bioenergético é fundamental para que se amplifique esses processos. Agora, eu te pergunto, o que é energia? O que é funcionar e pensar como energia? Vou mostrar para vocês agora um modelo da nossa bioenergética, como é que nós funcionamos como energia, como é que nós produzimos essa energia, como é que nós interagimos com as energias externas e como esse processo quando esse processo ele é desenvolvido adequadamente, ele pode facilitar bastante a comunicação entre a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente e facilitar os processos da intuição. Assim, nós temos a seguinte questão. Corpo bioenergético. Como é possível a nossa mente olhar para a energia através de um corpo bioenergético? A sua mente olha para a sua emoção através de um corpo físico. Agora, o que seria a sua mente olhar para a sua energia através de um corpo bioenergético? Então, um corpo bioenergético tem uma fisiologia energética, tal como o corpo físico tem uma fisiologia humana. Então, vamos tratar da seguinte questão. Como é que eu faço para desenvolver esse corpo bioenergético e facilitar os mecanismos da intuição? Pela amplitude que eu vou dar à minha energia. Vamos lá.
primeiro conceito da fisiologia energética em relação à bioenergética é considerar que a nossa fisiologia energética também tem uma anatomia específica. Nessa anatomia, os nossos braços, eles são levantados, formando um X com o corpo. Porque essa é a forma coerente das nossas energias fluírem entre a Terra e o céu e a Terra. Pela parte anterior do corpo, nós temos o fluxo das energias Yin, que se conecta da Terra ao céu, representado pelo Sol. O fluxo das energias Yin se dá por 6 meridianos. 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo. Passando pela parte anterior do corpo, encontrando mais 3 meridianos do lado direito e do lado esquerdo. Então, nós temos um corpo bioenergético, é uma fluidez da energia Yin pela parte anterior do corpo, de forma que a gente chama de ascendente, da Terra ao céu. É quando a gente fala que o nosso corpo bioenergético ele é sensível, condutor das energias Yin que fluem da Terra ao céu, pela parte anterior do corpo. E nós temos um fluxo de energia Yang que flui pela parte posterior do corpo. Entra pelas mãos, chega à cabeça e desce à Terra, usando circuitos de energias, canais de energias equivalentes. Assim como o corpo físico tem órgãos físicos, tem um sistema arterial, um sistema venoso, um sistema respiratório, o nosso corpo bioenergético tem um sistema Yin de energia, tem um sistema Yang, que também se comunicam entre si. Dentro dessa fluidez de ascendência de energia e descendência de energia, ascendência de energia Yin e descendência de energia Yang. Nós temos um fluxo de energia no qual nós somos veículos de energia entre o céu e a Terra. Mas é só isso? Não. Nós produzimos energia muito específica, que vem da alimentação e das bebidas e da respiração. Então, a essência dos alimentos, quando se junta ao ar, que forma as substâncias internas. Então, nós temos substâncias internas bem específicas. O Qi é o mais conhecido, mas nós temos também um sangue energético, temos um líquido energético. Então, essas interações, elas são contínuas. Agora, eu estou falando de um princípio que é um pouco generalizado no primeiro momento, que você tem uma conexão com as energias da Terra e energias do céu. Mas como é que isso funciona em relação às energias que você produz? Em relação ao alimento, em relação à respiração? Aí vem a magia das trocas energéticas entre as ligações entre os canais de energias e os seus órgãos energéticos especificamente. Então, nós temos um modelo de circulação de energia entre o céu e a Terra que parece ser infinito, que tende ao infinito. Então, o que eu estou falando para você? Que essa relação com a Terra tende ao menos infinito. A relação com o Yang tende ao mais infinito. Essa propriedade do corpo energético de se estender, ela é muito interessante. Mas assim como ele se estende, como é que ele está consigo mesmo em relação ao corpo físico? Nesse modelo eletrônico de energia entre o céu e a Terra, você tem uma ascendência do Yin e você tem uma descendência do Yang, formando pares de energia. Então, nessa circulação anterior e posterior, de cada lado do corpo, você tem 3 pares de energia. Ascendente e descendente. Ascendente e descendente. Esses pares de energia Yin e Yang, em relação a Terra e céu, Terra, vão se atualizar na troca entre esses meridianos nas extremidades. Então, nas extremidades, esses meridianos, eles se conectam, tem pontos específicos de conexão. São pontos chamados pontos de passagem e ponto-fonte. Tem nomes específicos, tem mapeamento específico. Mas essa conexão aqui vai determinar essa circularidade de energia que vai dar um entendimento ao corpo físico com que ele está lidando. Então, essa propriedade seria uma propriedade mais próxima do consciente, né? É a mente aprender a utilizar do que é mais palpável, do que está mais próximo. Uma energia que circula e forma uma geometria em relação ao corpo físico. Quando se faz uma acupuntura, você faz uma prática nesse sentido, é para estimular esse processo. E é através desse processo que a mente responde com neurotransformação de neurotransmissores. Você pontua lá com a agulha um ponto específico, o E36, por exemplo, vai liberar um tipo de endorfina específico para te ajudar no controle de uma emoção, por exemplo, para regular uma função digestória, como um outro exemplo. Agora, como você estimula isso através de exercícios? Como você estimula por você mesmo no treinamento em que você coloca isso em movimento?
onde você faz um recorte dessa possibilidade de extensão e você diz, oh, minha energia precisa funcionar aqui nesse primeiro momento, eu vou usar ela para fortalecer o meu corpo físico. Então, no treinamento Yin Yang, você vai ver lá exercício de extensão do Yin e do Yang em relação ao corpo físico. Exercício de atualização de energia Yin e Yang através dos meridianos. E a sua mente vai aprender a reconhecer isso. Você só precisa ter noção de uma teoria básica e fazer as práticas específicas que vão se aprofundando e vão te gerando uma plasticidade neural maior. Aí a sua intuição tem um programa neurológico com uma memória maior, um HD maior, para poder se manifestar e fazer as interações devidas com seus processos conscientes e seus processos inconscientes. E digo ainda, o processo bioenergético é um processo de colocar em movimento não só as energias que a gente diz que são bloqueadas, mas como as energias inconscientes, porque nós temos energias bloqueadas no nosso inconsciente também. Nós temos um inconsciente também chamado patológico, assim como temos um inconsciente chamado progressivo, Nós temos um inconsciente patológico, desequilibrado, nós temos também um inconsciente criativo. Vamos entender como é que funciona essa atualização da energia em relação ao corpo físico e como ela faz essa leitura dessa extensão. É mais ou menos assim, quando e como eu consigo estender a minha energia? Como sai dessa forma de aprisionamento, né, em relação ao corpo físico? Isso é possível. Então, a nossa intuição precisa de ter de encontrar uma energia flexível, uma energia dinâmica, interativa, com outros níveis. Então, se você tem aqui uma ascendência do Yin, nessa curva, e você tem uma descendência do Yang, nessa curva, aqui o Yin, aqui o Yang, você tem uma circularidade de movimentos. Então, essa circularidade de movimentos, você pode representar dessa forma, horária e anti-horária. Agora, como você sai dessa forma circular e amplia esse movimento, esse círculo de interações, através de com informações não locais, com informações extrasensoriais? É onde você quebra o padrão do círculo e coloca em movimento a extensão. Então, o movimento de extensão liberta a sua energia de um padrão de circularidade de eventos. Então, a sua mente vai entender que, num certo momento, ela vai ter que atualizar as energias com as quais ela está entrando em contato de forma extensiva, ela vai trazer para uma atualização de movimentos. Dentro de um nível, dentro de outro nível, ou dentro de um nível energético maior. Então, a sua energia vai fluir dentro para fora de forma circular também, mas dentro de um padrão contido, onde a sua mente vai caminhar junto com ela. Sua mente também vai caminhar quando você estender a sua energia rumo ao céu ou à terra, ao infinito ou mais infinito. E vai ser sinalizada também aonde ela tem que parar com esse movimento e voltar para essa circularidade. Cada movimento de extensão e retração da energia, você gera essa plasticidade neural. Você vai especializando neurônios para lidar com esse movimento. Está situado numa relação circular. Nessa relação circular, você pode ter um número X de meridianos, pode ser 2, pode ser 4, entendeu? Pode ser 12. É só para você saber que o seu corpo físico, a sua mente consciente, a sua mente inconsciente, participa do seu processo bioenergético. As coisas não estão separadas. E o fato de você não olhar para isso, não saber disso, não quer dizer que ele não aconteça. O que geralmente acontece são bloqueios de energia, bloqueios dos nossos canais de energia, dos nossos órgãos energéticos, por desconhecimento. Porque se você passar a entender os sintomas relativos a esses bloqueios e fizer exercícios específicos para atualizar essa informação, onde quer que ela esteja, sua mente vai ter autoridade e o domínio para estar claro o suficiente para lidar com qualquer fator perverso. Então, esse movimento que eu fiz de circularidade, de extensão, ele ocorre aqui também quando você tem um movimento de ascendência do Yin e você tem a descendência do Yang, você tem a comunicação entre eles, só que essa comunicação aqui está restrita ao seu corpo físico, mas também transcende a qualquer momento, desde que você queira fazer isso. Dá sequência a essa amplitude de movimento, entendeu? E o que acontece? Você vai atualizar essa energia em outros níveis de energia. A percepção extrasensorial, ela se dá de maneira clara e precisa quando a nossa mente aprende a atualizar a nossa energia em outros níveis de energia, além da nossa concepção física. Eu tenho apresentado no canal vários exercícios básicos sobre a bioenergética Yang. Passei esse conceito um pouco mais estruturado, que já estava na hora de vocês ampliarem um pouco esses conceitos de forma mais técnica, vamos dizer assim. Se você gostou dessa aula, comente, compartilhe esse conhecimento.
deixa um like, inscreva-se no canal. A sua participação é muito importante nesse processo. Nós temos combinado as práticas da bioenergéticas com outras práticas, como a cromoterapia, como a cristalterapia e etc. Mas é fundamental vocês começarem a se apropriarem dos fundamentos básicos desse processo. Eu tenho ouvido muita gente falar que ouvem palestras, seguem muita gente, mas quando a gente pergunta, as pessoas não sabem o que estão fazendo. As práticas, elas não conseguem fixar os conceitos básicos. É assim, é um estar com as coisas e é um não estar ao mesmo tempo. As pessoas estão muito dispersivas. Procurem observar os detalhes, procurem estabelecer um passo a passo. Isso é fundamental para você construir um caminho saudável e próspero nesse sentido. E lembre-se, a sua energia constrói a sua realidade. Aprende a cuidar dela. Um grande abraço.